Olá a todos, estou gravando esse vídeo aqui para a gente continuar o assunto sobre a Europa. Hoje eu gostaria de tratar sobre a divisão internacional do trabalho e como que o continente europeu influenciou nessa divisão internacional do trabalho, a chamada DIT, né? Esse continente europeu, quando ele foi se formando lá tem um vídeo falando sobre formação territorial do continente europeu no canal. Esse continente se formou a partir dos impérios, e esses impérios, principalmente o Império Romano, ele foi sendo dissolvido, e nos processos de formação de estados nacionais, a gente tem o início da chamada divisão internacional do trabalho. A formação dos estados nacionais europeus, os primeiros países a formarem esses estados nacionais, que foi o quê? Uma unificação de território, tá? Foram Portugal, Espanha e Inglaterra. Então foram eles que deram início aos processos do capitalismo comercial, a expansão marítima europeia, as grandes navegações. Foi nesse período aí que a gente tem o início da divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho? A divisão internacional do trabalho é a separação que existe entre os países que vendem alguns produtos e os países que vendem outros tipos de produto. Ou seja, a posição que você ocupa dentro da divisão internacional do trabalho vai te dizer se você é desenvolvido ou subdesenvolvido, se você é um país rico ou você é um país pobre, se você é um país central ou você é um país periférico. E tudo isso começa com a expansão marítima europeia. Por isso que eu estou falando da Europa. A Europa, na expansão marítima europeia, ela cria a primeira divisão internacional do trabalho, que foram as chamadas metrópoles e colônias. A relação entre as metrópoles, Portugal, Espanha, Inglaterra, depois França, Holanda, e as colônias, principalmente aqui na América, depois na África e Ásia também, e até na Oceania, que é o chamado Novíssimo Mundo. O que acontece? Nesse período, nessa primeira divisão internacional do trabalho, eles ofereciam para a gente, os países europeus, os produtos manufaturados, e nós oferecíamos para eles matérias-primas. O que a gente tinha de melhor aqui? Pau-brasil, cana-de-açúcar, depois os metais preciosos, tá? Alguns países ofereciam escravos, né? Ofereciam não, né? Os povos eram escravizados para serem utilizados nas lavouras e nas atividades braçais. Então essa era a primeira divisão internacional do trabalho. Depois a gente tem a segunda divisão internacional do trabalho, que ela está relacionada à industrialização. Então o continente europeu continua sendo central, porque eles foram os primeiros a se industrializarem. Ou seja, eles iniciaram uma nova divisão. Eles pegaram aquela primeira divisão metrópole e colônia e transformaram em uma divisão entre industrializado e não industrializado. Então eles vendiam os produtos industrializados e pegavam as matérias-primas dos países pobres, ou dos países subdesenvolvidos, ou dos países que ainda não tinham iniciado seu processo de colonização. Esse processo de divisão internacional do trabalho, relacionado à industrialização, ele dura até as guerras, tá? Durante o período de guerras, outros países começam a se industrializar também. A Europa estava parada. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente inicia um processo de substituição de importações. A gente tem a chegada depois do Vargas ao poder e a gente tem um surto industrial. Então, tudo isso é relacionado a essa divisão internacional do trabalho. Tá? A gente tem a fase financeira do capitalismo, que aí esses países começam a enviar suas fábricas para os países pobres. Os países pobres começam a oferecer mão de obra barata, começam a oferecer matéria-prima, isenção de impostos, e esses países começam a oferecer as suas indústrias. Ao invés de eu produzir no país de origem, eu vou produzir num local que é mais barato. Então a gente passa a ter uma divisão entre os países centrais e os países periféricos, os países que se industrializaram de forma pioneira e os que se industrializaram de forma tardia. Tudo isso acaba ocorrendo nesse processo da divisão internacional do trabalho. Uma outra questão que é importante de ressaltar é que hoje em dia, no chamado capitalismo globalizado, a gente tem uma divisão entre os países do norte, que são considerados desenvolvidos, e os países do sul. Nos países do norte, você tem um maior acesso aos recursos tecnológicos, você tem um maior acesso aos provedores de internet, você tem menos pessoas com questões de analfabetismo, você tem menos mortalidade infantil, os índices do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, eles são muito elevados nesses países do norte. E os países do sul são as antigas colônias, são os países que foram industrializados de forma tardia, são países que sofrem os danos da exploração intensa que sofreram ao longo dos anos nessa divisão internacional do trabalho. Muitos países tentam superar essas divisões do trabalho se reunindo em blocos econômicos, mas muitas das vezes os blocos econômicos ressaltam as diferenças, porque dentro dos blocos econômicos, muitas das vezes vocês têm
Países desenvolvidos, com alto grau de tecnologia, boa distribuição de renda, qualidade de vida boa, enquanto que você tem países dentro do mesmo bloco com a economia mais fraca, sem tecnologias, distribuição de renda precária. Ou seja, são situações que advêm lá da Europa. A Europa inicia todo esse processo de expansão marítima, eles iniciam o processo de revolução industrial, as grandes guerras ocorrem lá, a fase do capitalismo financeiro, a expansão das indústrias, a deslocalização das indústrias advém de lá também. Ou seja, os europeus estão sempre no centro dessas discussões, tá? Eu espero que vocês continue acompanhando no canal. Vou gravar novos vídeos para falar sobre a Europa. É muito importante a gente ressaltar esse continente europeu, tá? O próximo vídeo eu vou tentar falar sobre a população europeia, a crise migratória e a questão dos refugiados, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos.